Bom, é aquele negócio. Se você olhar para a sociedade brasileira hoje, você vai perceber que existe todo um conjunto de grupos com muito poder nas mãos. Você vai ver que alguns desses grupos têm muito poder político, outros grupos têm muito poder econômico, outros grupos ainda têm muito poder de influência, né, um poder cultural, mas poucos grupos têm tudo isso junto. E dentre esses grupos que concentram diversos tipos de poder nas mãos, eu acho que poucos são tão influentes hoje quanto o grupo das igrejas evangélicas. E de modo muito particular ainda, o grupo das igrejas pentecostais e neopentecostais, que aqui eu vou tratar como fenômenos similares, tá? E esse parece ser, inclusive, ainda um fenômeno em ascensão, né? Ou seja, aqui no Brasil, a gente já está há um tempo nesse estado de transição religiosa, né? E a tendência é que nos próximos anos, inclusive, os evangélicos se tornem a maioria no país. E à primeira vista, para quem observa esse fenômeno à distância, pode considerar isso um tanto curioso, porque não parece ter nenhuma grande estratégia por trás do crescimento dessas igrejas, né? Na verdade, assim, não que eu seja um Wolf Maia da vida, mas para quem é leigo, o que parece é que os pastores estão sempre atrás dos piores atores da cidade, e aí eles simplesmente dividem esses atores em grupos, né? Que vocês aqui vão fingir que estão possuídos, vocês vão fingir que levantaram da cadeira de rodas, e vocês aqui vão fazer a novela da Record. E pronto, tá resolvido. Mas não é possível que seja tão fácil assim você convencer milhões de pessoas a te seguirem, né? Esse fenômeno tem que ser um pouco mais complexo e um pouco mais profundo do que isso. E de fato ele é. Então hoje nós vamos falar sobre elas, vamos falar sobre as igrejas neopentecostais. E é muito provável que hoje eu carimbe de uma vez por todas a minha passagem para o inferno, mas pelo menos eu tenho o consolo de que eu vou estar em boas companhias. Por exemplo, um pensador que deve estar lá, na parte mais quente do inferno, e que é essencial para a gente compreender fenômenos como o das igrejas pentecostais, é Nietzsche. E Nietzsche, como todo mundo sabe, é um dos críticos mais famosos da moral cristã. Mas o que nem todo mundo entende é a profundidade e o estudo por trás dessa crítica. Porque acontece que, para Nietzsche, as religiões são sempre uma projeção do povo que as inventou. Ou seja, não é nenhuma surpresa, por exemplo, que nas religiões africanas Yorubá você tenha lá orixás como Oxóssi, né, que é um caçador preto. Porque em todos os grupos iorubás tinham caçadores e isso é algo valorizado naquelas culturas. Da mesma forma, não é nenhuma surpresa que Thor seja um deus nórdico guerreiro. E nem é nenhuma surpresa que Jesus Cristo, apesar de ter nascido no Oriente Médio, seja retratado igual o Axl Rose aqui no Ocidente. Mas essa parte da projeção da nossa aparência, né, das nossas ocupações nas divindades, é a parte menos importante. Para Nietzsche, o que realmente interessa é que os povos também costumam, de alguma maneira, projetar a sua moral nas suas divindades. Ou seja, se a condição objetiva dos povos nórdicos obrigava eles a se arriscar nos mares, a saquear vilas, conquistar territórios, você não pode esperar que eles criassem deuses que iam valorizar a paz e a preguiça. Tipo, olha meu filho, esse negócio aí de navegar é coisa do diabo, viu? Aproveita que tá frio pra caralho, pega um edredom, coloca um Netflix, estoura uma pipoquinha e fica em casa, tá? Não, né? A religião valorizava quem saía pro pau mesmo, né? Eles davam um valor especial para questões como coragem, como força. E Nietzsche vai identificar esse mesmo padrão no estudo de outros povos e de outras religiões. Mas é claro que ele vai dar uma ênfase muito maior às religiões judaico-cristãs. Primeiro porque era o contexto da sociedade dele, né, que era a Alemanha do século XIX. E segundo porque talvez o cristianismo fosse o exemplo mais acabado dessa tese que ele tentava defender. Isso porque, no caso do cristianismo, tem uma clara inflexão dessa moral ao longo do tempo, né, e é uma inflexão que acompanha a mudança do contexto histórico desse povo. Ou seja, se você olhar as características do Deus do Velho Testamento, que é o Deus da época em que o povo judeu tinha muita força, né, aquela época das monarquias, em que eles ainda estavam conquistando territórios e que eles tinham muito poder, esse Deus também é um Deus poderoso. Eu diria até que um Deus cruel,
né? Ele manda em determinadas passagens ali o povo entrar em Canaã e matar todo mundo, né? Matar velho, matar criança, matar grávida. O Velho Testamento, ele é basicamente um gameplay de GTA. Mas daí para frente, especialmente na época da diáspora, quando os judeus são expulsos do Oriente Médio, né, escravizados e estão numa condição absolutamente oprimida, aí sim a gente vê surgir o Deus cristão atual, que é o Deus do perdão, o Deus da compaixão, o Deus dos oprimidos, justamente. Mas para Nietzsche isso não é nenhuma coincidência, e muito menos isso seria alguma representação de uma moral superior, de um ponto de vista objetivo, né? Muito pelo contrário, essa mudança de valores teria a ver apenas com o fato de que aquele povo já não tinha mais nenhuma condição de bater de frente com seus inimigos, de se vingar, por exemplo. Então eles adotam essa nova concepção completamente diferente de que os humilhados serão exaltados, porque é o que sobrou de perspectiva para eles. E claro que Nietzsche vai fazer um juízo de valor a respeito disso. Ele vai inclusive chamar a moral cristã de moral de escravo. Mas pra gente aqui hoje, esse juízo de valor nem interessa tanto. O que interessa é essa visão de que a moral das religiões também tende a exaltar aqueles valores que por um motivo ou por outro são adotados por aquele povo em particular. Por exemplo, muito provavelmente o louva-a-Deus, ele não louva Deus nenhum. Mas se ele louvasse, a gente sabe muito bem qual que seria a cara desse Deus. E a gente sabe que a melhor forma de ir para o céu provavelmente seria fazer uma transa bem gostosa e depois degolar o macho e comer a cabeça dele com tabasco. Bom, e daqui a gente já pode então dar um primeiro passo na direção das religiões neopentecostais, tá? Se você prestar atenção, você vai inclusive ouvir o pastor gritando lá no fundo. E eu vou dar esse primeiro passo porque Nietzsche ele era um crítico muito particular da reforma protestante, sobretudo um crítico de Martinho Lutero. Porque Lutero, além de ter sido o precursor da reforma, também era um conterrâneo de Nietzsche. E teve um impacto colossal na Alemanha já a partir do século XVI. E a crítica de Nietzsche à reforma tinha muito a ver justamente com esse processo de reabilitação do cristianismo. Nietzsche era um admirador da Grécia Antiga, da moral da Grécia Clássica, e, portanto, ele era um admirador também do renascimento cultural e de todos aqueles valores que o Renascimento representava. Então, embora o Renascimento tenha sido um movimento que não pode ser dissociado da Igreja, para Nietzsche ele representou um avanço na direção correta. Mas esse movimento ele acabou sendo barrado em várias regiões da Europa, incluindo aí a própria Alemanha na época, justamente pelo crescimento das religiões protestantes nesses países. Porque, de certo modo, de certa forma, a reforma ia no sentido oposto do Renascimento, sobretudo no que diz respeito à proposta de encarar as escrituras bíblicas como fonte suprema da verdade. Por exemplo, uma das maiores revoluções que Lutero fez na época foi ter disponibilizado a Bíblia escrita em alemão, porque até então você só tinha os escritos em latim, as próprias missas eram rezadas em latim. E lógico, não tinha Google Tradutor na época, então só dá para você imaginar o pessoal indo na missa, ouvindo o padre falar Pater Noster que es in caelis, e os alemães lá, fingindo que estavam entendendo tudo. Nossa, porra, realmente, olha, Jesus era bicho, viu? Show de bola. Mas enfim, isso fez com que as pessoas se voltassem mais para as escrituras bíblicas. Agora, deixando um pouco as críticas de Nietzsche de lado, qual que é o contexto histórico da reforma protestante? Você tem, até o fim da Idade Média, uma sociedade feudal, sem nenhuma mobilidade social. Quem mandava era o clero e a nobreza, ponto final. E assim foi por 1000 anos. Mas ali naquela época, que coincide com esse período da Renascença e com as grandes navegações, você tem o surgimento dessa burguesia mercantil, que rapidamente vai aumentando o seu poder econômico e o seu controle sobre os processos produtivos como um todo. E aí a gente precisa lembrar, como diz Marx, que a ideologia dominante é sempre a ideologia da classe dominante.
de modo que esse aumento de poder dessa burguesia inevitavelmente ia acabar acarretando num controle ideológico também. E a religião católica, da forma como estava colocada até então, era uma religião completamente incompatível com essa burguesia, né? Para eles era uma bosta. Imagina, você tinha um senhor de idade lá no Vaticano te dizendo o que fazer e você não tinha absolutamente nenhuma condição de questionar aquilo, né? Fora que assim, como assim esse negócio de que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu? Meu amigo, pode ir aumentando o buraco dessa agulha então, porque eu vou entrar e eu ainda vou entrar na área VIP, né, com bebida que pisca, entendeu? Vou entrar de Land Rover. Então, nesse sentido, a lógica das religiões protestantes cai como uma luva para a necessidade das burguesias, especialmente o calvinismo, que também cresceu muito rápido na Europa logo depois disso, né? Porque uma das crenças dessas religiões protestantes é de que esse progresso econômico não era recriminável, muito pelo contrário, inclusive, né? Ele era um sinal de que você tinha sido escolhido por Deus. Um dos maiores clássicos da história da sociologia, inclusive, trata exatamente sobre essa relação, né, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. E é um desses livros clássicos, né, que vai mostrar de forma completamente definitiva essa relação que era assim, praticamente indissociável, né, entre esses dois fenômenos do capitalismo e das religiões protestantes, né? Não só no sentido aí de que o protestantismo dava essa justificativa moral para as práticas capitalistas, né? Mas isso ia muito mais além, inclusive de chegar ao ponto das religiões influenciarem até o vocabulário capitalista, né? Por exemplo, a gente chama as empresas de negócios por conta da negação do ócio, né? Que vem da ética protestante. E teria vários outros exemplos nesse sentido, né? A ideia de valor, de propósito, de visão, tudo isso vem daí. Enfim, o Max Weber, que é o autor do livro, talvez ele tenha até uma certa discordância de Marx no sentido da relação de causa e de consequência entre esses dois fenômenos, né? Mas aqui acho que pra gente nem é tão importante discutir o que veio primeiro, né? Se foi o ovo ou se foi a galinha. O que importa é que esses dois fenômenos estão convenientemente relacionados. Ou seja, o capitalismo e as religiões protestantes têm uma certa relação de sinergia, né? Sendo que um alimenta e viabiliza a existência do outro. E as religiões pentecostais, finalmente, são um passo a mais ainda nessa direção. Mas é um passo que é dado no sentido de se alinhar mais à realidade dos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores de países em desenvolvimento como o Brasil. Sim, porque assim, se você é um burguês rico e aparece uma religião como o calvinismo dizendo que o seu sucesso profissional é um indício de que você vai para o céu, puta que pariu, né? Imagina o Elon Musk, imagina o Jeff Bezos. Maluco, vou subir para o céu de foguete, entendeu? Vou pegar logo a melhor cobertura, entendeu? Arrancar a Madre Teresa de Calcutá pelo cabelo, vou jogar a Mahatma Gandhi pela janela, nesse céu aí só vai dar eu. Agora, é natural que isso não tenha exatamente o mesmo efeito nas pessoas que não tinham esse mesmo sucesso, né? Quer dizer, é razoável a gente imaginar que aqui se origina aquela cultura da meritocracia, né? Essa cultura que a gente conhece bem do espírito de dono, do trabalho enquanto eles dormem, né? Toda essa questão de colocar, enfim, né? O tema da meritocracia de modo geral. Tudo isso provavelmente tem a sua origem já desde aí. Mas também é muito razoável a gente entender que tem um limite de até onde essa lógica de colocar uma cenourinha na frente do cara é suficiente para ele comprar integralmente essa moral. Porque, assim, pensa comigo, se o meu pai morreu pobre, meu avô morreu pobre, meu bisavô morreu pobre, tem umas 30 gerações da minha família que todo mundo morre fudido. Se eu for pro céu, inclusive, não vou nem ter com quem passar o Natal, né? Então, é lógico, eu vou ficar um pouco desconfiado de que eu não vou para lá não, né? Então você precisa, lógico, ter uma proposta alternativa. E é claro que qualquer religião que opere dentro da lógica capitalista não pode voltar para a moral anterior da Igreja Católica, né, de valorizar a pobreza, de valorizar a humildade.
Inclusive a própria Igreja Católica acaba abandonando essa prática aos poucos na medida em que o capitalismo vai evoluindo, né? Mas o mínimo que você vai precisar fazer é criar um ambiente onde essas contradições latentes da desigualdade não tenham tanto espaço assim para ser questionadas. E é nesse sentido que as igrejas pentecostais criam essa concepção muito particular de teologia da prosperidade, né? Que é essa ideia de que basta você ter fé para alcançar essa riqueza material, né? Então, se você ainda não alcançou essa riqueza, é só porque a sua fé ainda está claudicante, né? E, by the way, a melhor forma de reforçar a fé dele é doar dinheiro, né? O dízimo é sempre o anabolizante da fé nessas igrejas neopentecostais. E aqui eu acho que é muito simples a gente entender como isso, na prática, acaba se tornando um beco sem saída para o fiel, né? Porque no momento em que esse cara olhar para o lado e começar a se questionar por que todo mundo que vai naquela igreja continua pobre, ele vai estar validando a tese de que a fé dele não é assim tão absoluta, né? E, portanto, é natural que Deus ainda não tenha feito ele ganhar na Mega Sena, né? Ele precisa dar mais dinheiro. E é lógico que isso não abarca só o dinheiro em si diretamente, né? Mas todas as coisas que o capitalismo falha em garantir para essa classe. Então o cara vai na igreja pedir cura para uma doença, ele vai pedir para tirar o diabo do corpo, mas no fundo, geralmente esse cara tá com um problema de vício químico, né? Mas tudo isso, no fundo, tem uma causa social, né? E tudo isso, nas igrejas neopentecostais, vai estar intrinsecamente vinculado à resposta da fé. E pra gente que vê de fora, sinceramente, é inacreditável que essas coisas funcionem, né? Porque o pessoal geralmente vai nessas igrejas para se curar de enxaqueca, para se curar de AIDS, para se curar de qualquer coisa que você não consegue ver com os seus próprios olhos, né? Você nunca vai ver um cara que perdeu um braço e pedir pro pastor fazer outro braço nascer no lugar, né? Você não vai ver um cara com obesidade mórbida pedir pro pastor um milagre para ele emagrecer que nem o Ed Murphy no Professor Aloprado. Não, né? Como o Carl Sagan costumava dizer, alegações extraordinárias pedem evidências extraordinárias. Ou deveriam pedir, né? Mas nessas igrejas essa lógica não vale de absolutamente nada. E com os exorcismos é a mesma coisa, né? Porque assim, a gente passa a infância inteira vendo filme de terror com exorcismo que o capeta gira a cabeça, sobe no teto, se masturba com crucifixo. Aí chega nessa igreja, o cara vê um capetinha mequetrefe que fica ali no palco falando umas groselhas, pedindo o copo de velho barreiro. O pastor solta um Hadouken, solta uma magia invisível, o capeta já cai no chão desconcertado. Quer dizer, é óbvio que o fiel vai olhar para aquilo tudo com algum nível de desconfiança. É uma coisa natural, simplesmente humana, não tem como ser diferente. E aí as igrejas neopentecostais tendem a fechar esse ciclo estratégico ainda com outras questões, como por exemplo uma noção de autoridade desproporcional dos pastores. Ou seja, você questionar o pastor nessas igrejas costuma ser algo muito mais grave do que você questionar um padre numa igreja católica, né? Ou mesmo um pastor numa igreja protestante tradicional. E é lógico, né? Tudo isso é relativamente previsível, porque afinal de contas a gente está lidando com contradições que são muito explícitas para poderem ser questionadas. E não são só contradições do ponto de vista dos ritos, né? Do ponto de vista da prática religiosa, mas também são contradições de um ponto de vista de fundamento teórico. Porque uma outra característica que é muito típica das religiões neopentecostais é o fato de que não se costuma exigir nenhum tipo de formação teológica mais séria para o sujeito virar pastor, né? O que também é uma necessidade prática de uma religião direcionada para esse público. Porque esses caras precisam dar conta de ter igrejas espalhadas por toda a periferia, né, por todo o interior, sendo que esses lugares são cada vez maiores, né, são cada vez mais inacessíveis, e simplesmente não teria como você fazer isso se você exigisse que o cara passasse por uma formação séria, né, que ele passasse por algum tipo de seminário, algum curso de teologia decente. Não. Né, nesses casos, o cara aluga um espacinho ali para fazer uma igreja, ele contrata um pintor para pintar as paredes e, dependendo, até o pintor já fica ali de pastor mesmo, né, e assim você consegue esse nível de capilaridade que é inédito, né, e que é essencial para esse modelo. Mas, em suma, as igrejas neopentecostais representam aquilo que Nietzsche chamaria de moral do escravo do século XXI.
né? Elas são essa expressão contemporânea da moral de uma classe que, diante da impossibilidade prática, né, da impossibilidade material de buscar a sua realização no mundo real, no mundo concreto, ela busca esses refúgios fantasiosos nesse ambiente onde tudo vai mudar, né, a qualquer momento, assim que ela tiver fé suficiente. E é evidente que instituições desse tipo, como Nietzsche mostrou, sempre vão ter sucesso em povos que estão nessa condição de vulnerabilidade, de fragilidade social, né? Isso não é nenhuma novidade. Mas o que é sim uma novidade aqui é essa dinâmica das igrejas neopentecostais, né? Essa tal teologia do domínio, que nada mais é do que um projeto de poder, né? Um projeto de basicamente ocupar todos os espaços que forem possíveis, sejam esses espaços públicos ou privados, incluindo aqueles espaços que são impertinentes, né, que são completamente sui generis no Estado laico, como partidos políticos, concessões de rádio, concessões de TV. E aí, analisando tudo isso, só resta para a gente questionar, né, se esse projeto de poder agressivo ele é de fato construído em nome da fé, ou se é a fé neopentecostal que é construída em nome desse projeto de poder, né? E essa dúvida a gente tem nem tanto por conta do estilo de vida dos pastores, nem tanto por conta do dinheiro que essas igrejas movimentam, né? Mas sim por conta da particularidade dessa cosmovisão cristã. E eu digo isso porque, na verdade, seria muito difícil você argumentar que o cristianismo é uma doutrina totalmente compatível com o capitalismo. As questões sociais, como o desapego de bens materiais, a crítica da ganância, a valorização da simplicidade, são temas que perpassam toda a Bíblia, de cabo a rabo. Se esse não for o tema central do cristianismo, ele com certeza absoluta está entre os principais. É muito difícil você imaginar que se Jesus estivesse vivo hoje em dia, ele ia assistir Manhattan Connection e repartir o pão no Figueira Rubaiá. Mas é lógico, assim, verdade seja dita, a Bíblia também tem lá, né, os seus 3 ou 4 versículos criticando a homossexualidade, né? Então, lógico, cada um tem a liberdade de interpretar e de dar ênfase ao que quiser, né? Não sou eu que vou determinar quais são as mensagens mais importantes, muito menos vou julgar qual interpretação é honesta e qual é só uma ferramenta de poder, né? Mas o fato é que as sociedades capitalistas tem essa tendência de esvaziar as coisas dos seus significados, né? De modo que, se a teoria de Nietzsche estiver certa, quanto mais convergente com o capitalismo for uma religião, mais ela tende a se apoiar em moralismos baratos, né? E numa noção cada vez mais abstrata de justiça. Bom, é isso. Você concorda? Você discorda? Diz aí o que você pensa. Diz aí se você quer ouvir outros temas relacionados com a religião, tá? Um beijo.